Fala meus amigos investidores, tudo bem? Bruno Catoca por aqui e no vídeo de hoje eu quero responder a uma pergunta que as pessoas têm me enviado bastante nas últimas semanas, tá? Essa dúvida, tem relação com o aumento da taxa Selic e os fundos imobiliários. As pessoas querem saber se com o aumento da taxa Selic os fundos imobiliários tendem a sofrer uma forte desvalorização nos próximos dias, meses e anos. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então se você já achou interessante esse tema, então já clica aqui no like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui do lado ou aqui abaixo, sempre ativando as notificações para receber as próximas novidades em primeira mão. Então nesse vídeo aqui eu vou responder o que eu acho que vai acontecer com a taxa Selic com os fundos imobiliários, se eles vão realmente cair agora que a taxa Selic vai subir. Vou também falar o que eu vou fazer com os meus fundos imobiliários e vou mostrar aqui se os fundos imobiliários em relação à renda fixa, ao CDI, é um bom investimento por longo prazo, certo? Então olha só, o que aconteceu nos últimos dias? A taxa Selic, nos últimos tempos, nos últimos anos, a taxa Selic tem caído, ela caiu de quase 14% ao ano, 14,25% ao ano, a 2% na mínima, tá? E nesse período a gente viu o IFIX, os fundos imobiliários, subindo com tudo aí. Só que agora eles viram que não dá para manter a taxa Selic a níveis tão baixos. Então o Copom já decidiu que vai subir essa taxa Selic. E as perspectivas são de que para esse final de 2021 ela já chegue a 5, 6% ao ano, tá? E assim, a preocupação de quem comprou os fundos imobiliários é de que as pessoas que estão na renda fixa ou na renda variável voltem para a renda fixa por causa disso, tá? Por que isso? Porque nos últimos anos também o que a gente viu? A gente viu muita gente, milhões de brasileiros saindo da renda fixa e vindo para a renda variável. Por quê? Justamente porque os setores de renda fixa não estavam cada vez menores, e eles foram meio que obrigados a irem à renda variável, principalmente para os fundos imobiliários. Então a gente viu a B3 naquele movimento, eu mesmo nos últimos anos aí, vi a B3 saindo de 1 milhão de investidores para 3 milhões de CPFs cadastrados na B3. Então o medo desses investidores agora, a preocupação é de que esses mesmos investidores que foram para a B3 voltem para a renda fixa agora, que a renda fixa vai voltar a pagar aí até o final do ano de 2021 cerca de 5 a 6% ao ano no pós-fixado. Tá? Então, para responder essa dúvida de vocês, eu vou mostrar com base em dados o que eu acho que vai acontecer. Então aqui vocês podem ver o gráfico da taxa Selic contra o gráfico do IFIX, que é o gráfico dos fundos imobiliários, é o índice de fundos imobiliários, tá? Então vamos lá. Aqui nesses degrauzinhos aqui, o gráfico preto é o gráfico da taxa Selic e esse em azul é o gráfico do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Eu peguei de um site chamado Capitalismo, tá? Foi o gráfico mais atual que eu achei e fiz essas divisões aqui para mostrar para vocês, tá? Então aqui nesse período a gente vê o que? A gente viu que a taxa Selic subiu um pouquinho, de 11 para 12 e depois desmoronou aí para casa de 6, 7 reais, ou 7%. Isso aqui é o fundo imobiliário, a taxa Selic. A gente viu o fundo imobiliário subindo. E aqui nesse período a gente viu a taxa Selic subindo bastante, saiu de 7% para os 14,25%, de 2015. E nesse período a gente viu que o fundo imobiliário ele caiu, tá? Não foi uma queda vertiginosa, só no começo que caiu mais. Depois, ele até deu uma subidinha aqui, mas no final desse ciclo, no acumulado aqui, ele teve uma queda que não foi tão expressiva. Daí no meio desse platô da taxa Selic, esse período que a taxa Selic subiu, o IFIX subiu bastante, tá? De 2015 a 2018 subiu bastante. E aqui com uma queda maior ainda da taxa Selic, o IFIX subiu mais ainda. Teve essa forte queda por causa da pandemia, mas ele já se recuperou aí cerca de acho que 20, 30% mais ou menos aí, tá? Não fiz o cálculo, mas o que eu quero que você veja é a recuperação, o comportamento, tá? Entre a taxa Selic e o fundo imobiliário. Então você viu que nesse período de queda da taxa Selic, o fundo imobiliário subiu bastante. E aqui nesse período de alta, o fundo imobiliário deu uma queda. Então o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a taxa Selic começar a subir, ela vai voltar mais ou menos até esse patamar aqui, de 5, 6% até o final de 2021. A gente vai ver o que? É natural ver o IFIX ter uma queda aí, tá? Eu acho que não vai ser uma queda como da pandemia, porque da pandemia já envolveu alguns aspectos fundamentais mais complicados, que é fechamento de shopping, laje corporativa perdendo contrato de aluguel, isso foi que complicou mais, maior complicador. E aqui é somente, vamos colocar somente, vai entre aspas, a taxa de juros que vai subir. Então eu não acredito que vai ser essa queda, mas eu acho que é normal se a gente ter uma queda como essa aqui, tá bom?
Então, respondendo a primeira pergunta, se eu acho que os fundos imobiliários vão cair quando a taxa Selic voltar a subir, sim, eu acho que vai ter uma queda, é natural, isso é cíclico e está aprovado aqui em todo esse histórico aqui do IFIX, tá? Agora, será que então vale a pena vender? O negócio é vender fundo imobiliário para comprar renda fixa, para voltar para Tesouro Selic, Tesouro Direto? Bom, a resposta, né, a gente pode encontrar no próximo gráfico. E aqui, esse é um gráfico que eu peguei do Felipe Tadeval, ele é um dos analistas lá da Suno Research, tá? Foi o gráfico mais atual que eu achei, não necessariamente melhor, tá? Mas enfim, olha só, esses aqui são os dados dele, tá? Não estão totalmente atualizados, é de 2020, mas a gente já sabe que o IFIX ele valorizou mais aqui, né? Subiu um pouco mais. Mas o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que no longo prazo, tá? O fundo imobiliário é em azul, o amarelinho é o CDI acumulado, esse acho que é marrom, é IPCA e IBGE acumulado. E esse daqui, o vermelho, é o Ibovespa, tá? Não sei porque o Ibovespa tá aqui, tá? Talvez desde 2010 ele tenha rendido menos, mas enfim. Vamos focar aqui no fundo imobiliário e no CDI acumulado. Então a gente pode ver que desde a criação do IFIX, né, ele tem rendido mais que o CDI. O CDI ele reflete a valorização da taxa Selic, tá? Né, a variação da taxa Selic. Tá? Então você vê que no acumulado, mesmo com as altas, as quedas, ele tem valido mais a pena, tá bom? E só aqui, né, em 2013 para 2015 que ele rendeu abaixo do CDI. Então a resposta para a pergunta, né, para a segunda pergunta que eu deixei aberta é o quê? Vale a pena vender fundo imobiliário e comprar CDI? Eu acredito que não, tá? Porque primeiro que no longo prazo a rentabilidade total dos fundos imobiliários já se mostrou mais atrativa que o CDI. E segundo, eu acredito que uma queda dos fundos imobiliários é, na verdade, uma oportunidade, tá? Por exemplo, na primeira queda mais forte dos fundos imobiliários, aqui foi entre 2012 e 2013, vamos voltar para o gráfico, 2012 e 2013, né? Foi uma queda mais forte. O que aconteceu? O IFIX, os fundos imobiliários, começaram a render menos que o CDI, só que olha o que aconteceu depois. Se valorizaram imensamente depois, né, no ciclo de baixa aqui da taxa Selic. Né? Então, isso mostra que a baixa queda dos fundos imobiliários, né, assim como em toda renda variável, é uma oportunidade de compra, tá? Não é uma oportunidade de venda. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou, né, como vocês viram, baseado nos gráficos, nos fatos, eu vou manter os fundos imobiliários que eu já tenho, né, que já são de boa qualidade, eu já filtrei, aprendi a analisar fundos imobiliários rapidamente através de uma metodologia, né, que eu criei, né, que é mais fácil, que tem funcionado. Vou manter os fundos imobiliários bons que eu tenho, que eu possuo, que continuarem bons, e vou comprar inclusive mais daqueles que caírem e ficaram mais baratos, porque dessa maneira vou conseguir aumentar o meu retorno. Então é isso que eu vou fazer, tá bom? Então, respondendo aquelas três perguntas, os fundos imobiliários vão cair com o aumento da taxa Selic? Sim, acredito que sim. A gente viu que isso é cíclico, né? Quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários caem. Mas quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários sobem. E mesmo com toda essa montanha russa, né, do CDI, dos fundos imobiliários, a gente viu no segundo gráfico que vale a pena investir em fundos imobiliários porque eles tendem a ter um retorno maior no longo prazo em relação ao CDI, que no caso reflete a taxa Selic. Beleza, gente? Então o que eu vou fazer? É justamente esperar para ver o que acontece. Se cair bastante, eu vou pegar uma grana na minha reserva de oportunidade, que eu sempre tenho, né? Eu já usei na crise de 2020, comecei a reconstruir ela pouco a pouco, gradativamente. E a hora que os fundos imobiliários caírem, eu vou comprar os fundos imobiliários que eu mais gosto, a preços descontados. E assim vai ser possível, né? Aumentar a velocidade dos retornos aí no longo prazo, beleza? Então, gente, esse era o meu recado para hoje. Eu espero que você tenha gostado. Então, se você achou interessante, já peço que você deixe aquele like aqui no vídeo, clicando aqui no lado direito abaixo. E que também compartilhe esse vídeo com seus amigos que você acha que possam se beneficiar desse conteúdo. E também se inscreve clicando no botão aqui do lado ou aqui abaixo para receber as próximas novidades em primeira mão. E se de repente você gostaria de aprender como comprar ativos de boas empresas, seja fundos imobiliários, ações, quando eles estiverem baratos, quando estiverem lá no ápice da crise, lá embaixo, de uma maneira muito mais simples que a maneira tradicional. Então, eu sugiro que você clique no primeiro link aqui da descrição, porque lá eu deixei um artigo gratuito, exclusivo, né, para quem clicar lá e assinar. Assinar não, é só clicar, tá, que vai estar lá o artigo, onde eu explico
como que você pode, né, comprar ações, ativos da renda variável quando eles estiverem em liquidação, extremamente baratos, para que você sim acelere o seu retorno com segurança, de uma maneira muito mais simples. Em questão de minutos você consegue, minutos não, em questão de segundos você consegue identificar quando uma ação ou fundo imobiliário está muito barato e que vale a pena ser comprado, tá bom? Assim você não fica tentando comprar esses fundos assim à torta e direito, sem uma técnica comprovada, tá? Porque tem muita gente que só porque caiu 5% já vai lá e compra com tudo. Só que aí acontece, a ação, o fundo imobiliário começa a cair cada vez mais e a pessoa acaba ficando num grande prejuízo quando ela queria, na verdade, estar no lucro, tá? Então existe uma técnica, um método mais fácil, mais preciso para você conseguir fazer, né, realizar essa estratégia com sucesso e segurança. Beleza, gente? Então no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você achou interessante ou tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente conversa. Beleza? Então hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.